O grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República, e esse projeto de democracia rural ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos. Eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Como que nós fazemos essa reforma agrária por um método que não gere justamente um aumento da fome e uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político? Roberto, eu acho que você foi muito feliz trazendo o André Rebouças. Eu tenho dúvida se ele só seria conservador, mas dito isto, a proposta de reforma agrária do André Rebouças seria fundamental. O Eduardo Galeano, ele diz, inclusive, que uma das grandes diferenças do Brasil para os Estados Unidos, que os Estados Unidos fez a sua reforma agrária quando o Sul perdeu a Guerra Civil e depois o país virou a potência industrial que virou, e o Brasil não fez a sua reforma agrária. E qual foi o método que eles fizeram? Então, só que aí, veja... Não foi revolucionário. Depende, né? Foi uma reforma agrária no âmbito de uma guerra civil, que não foi um processo parlamentar. Mas que não foi para ser feita a reforma agrária da guerra civil. Perfeitamente. Dito isto, qual é a questão central? Acho que você cita o dado que é muito importante. 158 bilhões são dados anualmente de isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com déficit de moradia no Brasil ou com déficit de creche no Brasil. Isso é só as isenções fiscais diretas que o agronegócio recebe. O primeiro passo é desconcentrar o crédito, né? Como eu já acabei de citar, no Brasil, 280 bilhões é crédito para o agronegócio e só 30 bilhões é para a agricultura familiar e para a média propriedade que produz para o mercado interno. Esse é o primeiro passo fundamental. A gente precisa democratizar e baratear o acesso ao crédito para o produtor rural. O segundo passo fundamental, a gente precisa de um programa de mecanização do campo brasileiro. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Isso faz com que a produtividade seja muito baixa e o Brasil importa de maneira sistemática máquinas e equipamentos do exterior. Terceiro passo, a gente precisa pensar numa soberania da produção de sementes no Brasil. Ano passado, o Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais importando sementes no Brasil, inclusive usando sementes transgênicas de empresas como a Bayer, que a gente não produz. A gente precisa pensar um complexo produtivo nacional que una a produção de máquinas e equipamentos no Brasil para gerar emprego no Brasil. Você foi votado. Poxa, o pessoal não quer debate, Roberto. Eu tava ficando tão